Olá, queridos e amados estudantes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer um estudo da Palavra de Deus para os nossos corações. Estudo este da nossa revista da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema para esse trimestre recomeçar, um grande desafio, que também é o tema da lição de hoje. A lição foi escrita por 13 colaboradores, e o pastor que colaborou com a lição de hoje é o pastor Alonso Colares, da Igreja Batista de Vera Cruz, em Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Ele também é o redator da revista Palavra e Vida. Bom, oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Deus, fale aos nossos corações, ó Pai, que a sua palavra possa penetrar, ó Pai, a nossa mente, ao nosso coração, e que nós possamos, ó Pai, como iremos aprender nessa lição, a depender cada vez mais de Ti, ouvir de Ti aquilo que Tu desejas para nós, ó Pai, e que nós tenhamos, ó Pai, coragem de crer em Ti e fazer, realizar a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto proposto pelo autor está em Neemias 2:5. Eu vou ler esse texto e os demais textos que eu vou citar aqui, os irmãos, os estudantes da Palavra de Deus, vão receber a referência. Você pode, no momento, dar uma pausa no vídeo, ler o texto e voltar com o vídeo, ok? Então, leamos Neemias 2:5. E disse o rei, se é do agrado do rei, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Isso é Neemias falando com o rei Artaxerxes. Nós vamos chegar neste ponto onde o Neemias, o copeiro do rei, mas uma pessoa muito próxima do rei, está triste com as notícias que chegam, lá da terra de Judá, onde está sendo reconstruído o templo, e ele ouve tudo que está acontecendo, ele está entristecido. Tal é a proximidade do rei e de Neemias, que o rei percebe que Neemias está triste, pergunta por que ele está triste, ele diz o porquê ele está triste. E o rei pergunta o que ele gostaria que fosse feito. Então ele, nesse versículo 5, ele revela ao rei o seu desejo, Bom, para nos situarmos, uma pequena introdução. Nós estudamos agora há pouco tempo as questões das adversidades, estudamos vários personagens do Antigo Testamento, e inclusive sobre Daniel, um estudo uns 2 ou 3 domingos atrás, e eu vou puxar um pouquinho aqui só para a gente entender o contexto onde nós estamos. Bom, os livros que nós vamos estudar nesse trimestre são de Esdras e Neemias, ou Esdras e Neemias, E eles nos mostram como agir diante de grandes desafios, de adversidades que são postas diante de nós e o que nós devemos fazer. Em tantos projetos, tantas coisas que nós devemos recomeçar. Foram inacabadas, pausadas por um longo tempo, muitas das vezes até tentaram destruir algum sonho seu, alguma coisa, e esses 2 livros nos vão dar essa esperança de como realizar, de como concretizar um projeto, uma coisa que ficou no passado e que muitas das vezes a gente fica remoendo, e isso só traz sofrimento, e a gente tem que pôr um ponto final, orar a Deus, pedir direcionamento para a gente seguir adiante. Bom, é nisso que nós vamos falar. Só lembrando, o povo de Jeremias profetiza, sobre a desobediência do povo, e fala sobre o cativeiro, que irá acontecer, e o tempo, inclusive. Ele fala da duração, que acontecerá durante 70 anos. Bom, isso acontece. O povo de Israel é levado cativo à Babilônia pelo rei Nabucodonosor II, isso lá em mais ou menos 605, 609, antes de Cristo. Bom, quando eles são levados ao cativeiro, nós lemos lá na história de Daniel, foram levados Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Num primeiro momento,
esses três, por inveja do povo lá da Babilônia, criaram uma mentira, criaram uma situação. O rei Nabucodonosor criou um deus, né, uma imagem dele de ouro, e esses três recusaram-se a dobrar os joelhos, né? E aí foram lançados na fornalha, sobreviveram, e aconteceu aquela passagem que é conhecida. Bom, depois tem a escritura na parede, que Daniel vai lá, do rei Belsazar, que ele revela ao rei o que significa, e diz que naquele mesmo dia ele iria morrer, né? Quando o rei Dario toma, então, né, o reinado de Belsazar, do povo babilônico, e aí passam os medos e os persas a tomarem conta desse reino também da Babilônia. Bom, depois tem o episódio com Dario, de Daniel na cova dos leões, né? E Daniel aí prospera. Dario, Ciro, então até os dias de Ciro, Daniel continua diante lá no reino, né? Bem próspero, né? Nesse reinado. Bom, neste tempo, aí no reinado de Ciro, cumpridos 70 anos de cativeiro, né, conforme o profeta Jeremias havia dito, então lá em torno do ano de 539, Ciro liberta o povo, e o líder deste primeiro grupo que volta para Jerusalém, para a reconstrução do templo, é Zorobabel, né? Então, nós vamos só recapitular um pouco aqui sobre Zorobabel, né? Zorobabel, lá em Ageu 1, vai citar ele como o governador de Judá. Bom, assim que eles chegam lá, levantam o altar e seguem as leis de Moisés, voltam, né, a praticar os ensinamentos de Moisés. Isso está lá em Esdras 3, de 1 a 7. Bom, a libertação dos hebreus por Ciro está lá em Esdras 1, 1 e 2. E é muito legal a gente falar dessa libertação de Ciro, porque eu quero que vocês leiam lá na parte B do versículo 1. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Deus moveu o coração de Ciro. Deus, quando Ele quer, Ele age da forma que Ele quer, com quem Ele quer. Então nós precisamos estar atentos para a vontade de Deus, o que Deus quer realizar. Estarmos prontos a servi-lo, a seguir os seus mandamentos. Bom, então, chegando lá, Zorobabel, eles levantam o altar. No segundo ano, mais ou menos lá em 538, 537, eles começam a lançar os alicerces do templo, né? Está lá em Esdras 3, de 8 a 13. Lembrando, você pode pausar o vídeo e lá conferir. Bom, os inimigos fazem parar a obra, criam situações, lembram que o povo de Israel foi um povo que guerreou muito, conquistou povos e começam a colocar na cabeça do rei que eles poderiam crescer a ponto de tomar o reinado deles. Bom, isso aí, por conta dessas intrigas, a obra ficou parada por mais ou menos 16 anos, de 536 até 520, entrando já no reino de Dario, né? Bom, o conteúdo desta carta ao rei Artaxerxes está lá em Esdras 4, de 11 a 16. E a resposta do rei está em Esdras 4, de 21 a 24. E eu separei um trechinho aqui que diz como eles, ao receberem a carta, agiram com o povo. De mão armada, forçaram a parar com a obra. Ou seja, foram cumprir a ordem do rei, que era de parar realmente a obra, né? Bom, aí entra lá em Esdras 5, de 1 a 5, Ageu e Zacarias, profetas, profetizaram sobre a obra e juntos, eles também participaram, juntos recomeçaram a construção.
Novamente os inimigos voltam lá e tentam impedir a obra. E eles, né, no texto não vai mostrar que eles dizem, mas na carta que eles escrevem agora ao rei Dario, né, o rei atual Dario, né, diz o que eles disseram para eles. Né? Isso está lá em Esdras 5, de 6 a 17. E aí vem o decreto do rei Dario, está em Esdras 6, de 1 a 12, dizendo que era para eles continuarem com a obra. Né? Diante dessa notícia, diante dessa ordem, eles completam a obra, terminam o templo. E a conclusão se deu mais ou menos no ano de 517, né, antes de Cristo. Isso está lá em Esdras 6, de 14 a 15. Bom, passado essa época de Zorobabel, já estamos lá agora em 459 a.C., o rei Artaxerxes. Ele envia Esdras a Jerusalém no 7º ano de seu reinado. Isso está lá em Esdras, no capítulo 7, no versículo de 7 e 8. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Bom, quem era Esdras? Esdras, no capítulo 7, versículos 6 e 10, fala um pouco sobre como era Esdras. No versículo 6 do capítulo 7. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. E lá no verso 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quem era? Esdras era um homem temente, um escriba temente a Deus, cumpridor das leis, né? Uma pessoa que tinha temor ao Senhor, procurava seguir as suas leis. Então, Zorobabel foi para construir o templo. Quando Esdras é enviado, ele vai, na verdade, para reconstituir a comunhão do povo com Deus, já que o povo, nesses 70 anos, aprendeu outros costumes. Como a gente conhece a história do povo de Israel, sempre que eles estavam envolvidos com outros povos, eles acabavam fazendo, né, acompanhando os costumes desses povos, inclusive em adorar os deuses desses povos, e isso entristecia muito a Deus. E o povo também, mais uma vez, estava assim. Então Esdras vai para reconstituir, na verdade, essa comunhão do povo, exortando o povo a obedecer à lei do Senhor. Bom, a carta do rei a Esdras, ou seja, o encaminhamento, o aval. O rei também tinha um grande apreço por Esdras, né? Isso está lá em Esdras 7, de 11 a 26, a cópia da carta, a descrição da carta. Bom, a gratidão e o reconhecimento do poder de Deus, Esdras agradecendo, Esdras 7, de 27 a 28, e eu vou ler esses dois versículos, diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo, sempre dando a glória a Deus, o poder de Deus. Foi Deus quem moveu o coração do rei, foi Deus quem teve misericórdia, escolheu a Esdras. Então, há um reconhecimento do poderio de Deus, do senhorio de Deus, né? Bom, Esdras é um homem correto e temente a Deus. Está lá em Esdras, de 8, de 15 a 36.
E aí, quando ele chega lá em Jerusalém, ele ouve o que havia acontecido, né? A desobediência do povo, o que o povo tinha feito, se dado em casamento com as... está lá em Esdras 9, né? O povo dos heteus e dos fariseus se juntaram com as mulheres de outro povo e se deram em casamento com as mulheres e também aos seus filhos, ou seja, havia uma coisa, uma troca muito séria, uma coisa muito fora das leis, um pecado muito sério, né? Então, ali ele ora a Deus, se rasga diante de Deus, e muitos se juntam a ele, muitos daqueles que estavam com ele se juntam a ele, e ele clama a Deus perdão, confessa o pecado do seu povo, né, e pede misericórdia a Deus. Está descrito lá no capítulo 9, é muito importante esta parte do texto para a gente entender também. Bom, o povo se arrepende, reconhece o pecado e faz uma aliança com Deus, está lá em Esdras 10. Então, e aí eles despedem aquelas mulheres, né, etéias, e se voltam a Deus. E lá no capítulo 10 vai dar com mais detalhes, né? Então você pode acompanhar isso também lá. Bom, e aí em 446 a.C., Ataxerxes envia Neemias a Jerusalém. No 7º ano foi Esdras e no 20º ano, 13 anos depois, Neemias vai. E Neemias vai, pois ele tinha ouvido, como nós lemos aqui no início, em Neemias 2, as histórias, o que estava acontecendo com o povo, né, com a cidade. E ele triste, Neemias, Ataxerxes, ele entende, vê ali o que está acontecendo, sonda e pergunta. E aí Neemias revela a ele o que está no coração dele. Bom, isso está lá no capítulo 2, de 1 a 10, toda a descrição. Neemias, então, anuncia a reconstrução do muro, já lá em Jerusalém. Neemias 2, de 16 a 18. E aí começa. Sanbalate, Tobias e Gesem zombam, né, do plano de que eles vão reconstruir aquele muro, né, e começam a tentar desanimar o povo, os judeus, os hebreus, de construir, de continuarem aquilo ali. Está lá em Neemias 2,19. Neemias responde a eles, né? Está lá logo no versículo seguinte, 2,20. O povo começa a reedificar os muros. Neemias 3 tem a reconstrução dos muros. Sanbalate, Tobias escarnecem de novo dos hebreus. Capítulo 4, de 1 a 3. E aí Neemias recorre a Deus. Neemias ora. Neemias 4, de 4 a 6. Sanbalate e Tobias ficam irados e tramam contra os judeus. Está lá no 4, de 7 a 8. Neemias anima o povo e se prepara contra os inimigos. Ajuda o povo, explica ao povo que há necessidade de continuar construindo, mas também de se defender. Então o povo se arma, se prepara para um possível ataque, né, desses inimigos. Porém, os inimigos, ao saberem que o povo estava se preparando, eles desistem de atacar. Está lá no 4, de 12 até o 15. Neemias, mesmo depois disso, mantém o povo trabalhando e vigiando. Metade deles trabalhavam, enquanto metade deles guardavam os muros, né, o povo, e trocavam o turno e iam fazendo assim. Bom, depois disso, Neemias vai falar com o povo sobre a usura dos ricos contra os pobres, né? Os pobres reclamam do que está acontecendo e Neemias é duro em falar com os ricos sobre como se deve agir. E o próprio Neemias dá exemplo disso. Está lá no capítulo 5, de 1 a 12, e também como o exemplo de Neemias, o que ele fazia, mesmo tendo a posição dele. Neemias 5, de 13 a 19. Novamente conspiram contra Neemias e tentam matá-lo. Bom, está lá em Neemias 6, de 1 a 14, como Neemias fez para não ser pego de surpresa por eles. Foi terminada então a reconstrução do muro. Neemias 6, de 15 a 16, em 52 dias. Então, Zorobabel reconstruiu o templo, Esdras foi lá para reconstituir a comunhão do povo
com Deus, a obediência às leis, às práticas, né, mosaicas, e Neemias vai então para reconstituir o muro, a fortaleza, a proteção da cidade, né? Bom, nós precisamos, para que nós possamos recomeçar um projeto, alguma coisa que ficou no passado, alguma coisa que nos incomoda, uma coisa inacabada, e pode ser que você traga à memória alguma dessas coisas. Eu, por exemplo, tenho aqui na minha memória uma coisa, eu estou vivendo isso, estou neste tempo de recomeçar, né? Então, assim, nós primeiro precisamos reconhecer onde foi que nós erramos, onde foi que eu errei, onde eu deixei de fazer alguma coisa que me levou a este ponto, né, de não conclusão, de desistência. Bom, e para isso nós precisamos estar com o coração prontos à confissão. Esdras 9:7 e Neemias 1:6 vai falar o que cada um desses dois fez. Esdras 9:7 diz assim, eu vou ler aqui. Eu vou ler o 6 e o 7. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Há uma confissão que ele entende o porquê eles estão passando aquilo ali. Esdras reconhece que é o pecado que afasta, né, que os afastou o povo e eles ficam naquela situação. E Neemias 1:6 e 7, também vou ler o 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então, há que se ter um reconhecimento de onde foi que errou, confessar os pecados e buscar em Deus, né? Bom, vencer as frustrações, os medos e a acomodação. Bom, frustrações, quando você não consegue realizar uma coisa, você se sente incapaz, você se sente frustrado, não sou capaz de fazer, não tenho condições de fazer. O medo paralisa, né? As pessoas que têm fobia, quando diante da fobia que as assola, elas se tornam estáticas, paralisadas, né? Então, a grande maioria, outras batem em retirada, mas o medo ele paralisa, se não paralisa, ele ainda faz pior, faz você retroceder, mas nunca avançar. O medo traz essa ação contrária, ou de paralisação ou de retroceder, né? E a acomodação. A acomodação talvez seja o mais perigoso, porque muitas das vezes, como o próprio povo de Israel, lá ainda no Egito, quando eles estavam no deserto, eles reclamavam com Moisés, poxa, por que tirou a gente do Egito? Lá a gente tinha onde morar, tinha o que comer, o que beber, escravos, né? Mas reclamavam. E aqui mesmo, né? Como é que essas coisas acontecem e as pessoas já lá, 70 anos no cativeiro, com outra cultura, talvez, muito provavelmente, com outras atividades, tá bom assim, para que mudar? Tanto que nem todos foram, né?
Alguns foram aqueles que o Espírito de Deus os moveu. Esses foram, acompanharam esses 3, né, nesse retorno a Jerusalém. Bom, nós devemos confiar em Deus e saber que Ele que coordena, Ele que deve direcionar as nossas ações. A boa mão do Senhor está conosco. Esse termo, essa frase, a boa mão do Senhor fez, o Espírito do Senhor moveu. A gente vai ver em vários trechos aqui esta oração, esta frase. Isso denota que eles estavam ali cumprindo um desígnio de Deus, uma ordem de Deus, o que Deus revelara a eles que eles tivessem que fazer. E não simplesmente uma coisa minha, que eu quero fazer sobre minha vontade. Nós, falhos, nós temos os nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, de realizar planos, projetos, mas nós devemos colocar todos os nossos desejos e projetos aos pés do Senhor e esperar que Ele confirme, que Ele mova. E, irmãos, quando Deus confirma, nós podemos ver como Esdras e como Neemias, o agir de Deus, o poder de Deus, mexendo com reis que eram incrédulos, reis que adoravam outros deuses, decretar que tivesse que cumprir aquilo que era determinado pelo Deus de Israel. Em vários momentos a gente viu isso aqui nesses textos, E toda vez eles falam isso, eles afirmam isso. Eu tenho aqui, em uma página apenas, em 2 páginas abertas, aqui. E o rei mais deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Lá no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 2 de Neemias, lá no 18 diz: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Lá no 20, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Então, irmãos, enquanto nós quisermos lutar com as nossas forças, nós estamos fadados a sofrer, a perder, a desistir, a interromper. Mas quando o projeto é de Deus, nasce primeiro no coração de Deus, e nós procuramos segui-lo, irmãos, aí nós vamos experimentar o mover de Deus, o agir de Deus, como Ele cuida, como Ele cuidou do povo, tudo que Ele fez, retirando do Egito, passando 40 anos no deserto, dando as conquistas, depois permitindo que esse povo fosse ao cativeiro, e agora retornando, e o povo sempre fazendo, parece até o nosso povo, nós, os dias de hoje. Quantas vezes nós temos essas promessas, sabemos, temos a palavra de Deus que nos mostra esse Deus maravilhoso, poderoso, e quantas vezes nós procuramos fazer aquilo que está no nosso coração, a nossa vontade, que nós aprendamos com eles, como nós devemos fazer com os nossos projetos, colocando sempre nas mãos de Deus, pois Ele à frente, sempre acontecerá o melhor, muito melhor do que aquilo que nós podemos imaginar. Bom, o tempo aqui é curto, mas se você quiser nos acompanhar nos nossos estudos, nós estamos ao vivo na nossa igreja, ali na Rua Paraná 224, às 9 horas da manhã, aos domingos, logo no salão anexo. Temos o espaço reservado lá, com distanciamento, com medição de temperatura, com aplicação de álcool, tá? Tem pessoas controlando acesso a banheiros, a bebedouro, então você pode se sentir seguro, mesmo nesse tempo de pandemia, para estar ali com a gente estudando a palavra de Deus. Que Deus a todos nós nos abençoe. Deus abençoe. Um abraço.